Voltamos para o último bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre o processo judicial eletrônico com o juiz Luiz Carlos Roveda, titular da primeira vara do trabalho do Brasil a utilizar exclusivamente o PJE. Juiz Roveda, ainda sobre os atos no ambiente eletrônico, o senhor tem afirmado que há um conflito entre atos de informática e atos processuais. Que choques, que conflitos seriam esses? Então, toda vez que você faz um ato de informática que ele não se coaduna ou que ele é diferente do ato processual, existe um choque. Imagine você fazendo uma petição e na metade dessa petição o sistema cai. Sim. Por algum motivo qualquer. Mas você tem essa petição gravada num outro sistema, daí você pode fazer um PDF e jogar isso. Não quero mais refazer tudo aquilo dentro do sistema. A partir do momento que você jogou dentro do sistema, você praticou o seu ato jurídico, ainda que não tenha praticado o ato de informática. Portanto, jogando dentro do sistema, esse ato tem que ter validade. Não pode negar a validade ao ato, porque não realizou um determinado momento de informática. Mas essa validade está sendo questionada? Está. Existe porque as normas são para que se preencha todo dentro do sistema. Sim. Mas enquanto o sistema não está totalmente, absolutamente seguro e imune a qualquer queda, a qualquer situação, tem que ser permitido que você use uma alternativa para praticar o ato jurídico. É por isso que isso é uma teoria, por isso que isso é uma tese, que a gente precisa definir isso do ponto de vista jurídico, essa validade. Falando nisso, nós podíamos agora mencionar de repente alguma coisa sobre aquilo que a gente se convencionou chamar de soluções de contorno. Eu gostaria que o senhor exemplificasse com alguns casos e até dentro dessa possibilidade aí que o senhor enxerga de essas soluções resolverem inclusive problemas e limitações que hoje o PJE ainda tem. Nós temos muitas soluções de contorno que são utilizadas, primeiro porque o PJE não tem algumas ferramentas que deveria ter, principalmente nas relações internas, na tramitação interna do processo. Uma questão mais ou menos técnica, por exemplo, o sistema não permite que se registre o resultado de uma sentença quando existe uma reconvenção. Então, por falta de técnica lá em Brasília, no momento não se lembrou disso. Então a gente tem que ter um contorno para resolver isso, porque não vai deixar de registrar o resultado da sentença porque o sistema não permite. Claro. Então, você faz um contorno e registra duas vezes o resultado da sentença, sentença A e sentença B. A mesma coisa para o advogado, essa solução de contorno de que se o meu sistema não funciona por algum motivo, eu posso de repente juntar o processo em PDF. Se eu não tenho a certificação digital, não é necessária para que eu faça audiência. Se eu não tenho, eu posso fazer audiência. Se o meu certificado digital, eu não estou inscrito no processo, se eu recebi, por exemplo, uma defesa para fazer à meia-noite e a audiência amanhã de manhã, eu posso fazer à noite e somente amanhã de manhã pedir meu cadastramento como advogado do processo. Então são soluções de contorno que a gente pode fazer para permitir a prática desse ato jurídico na sua plenitude. Sempre naquela velha máxima. O que não está no processo não está no mundo e a informática é para ajudar o processo e não o contrário. Bom, na linha do que o senhor está falando, eu sou obrigado a perguntar então se o senhor acredita que estamos aí ainda muito atrasados na definição de um ordenamento jurídico científico para o processo eletrônico. Vamos ter que rever. Nós vamos ter que rever o ordenamento jurídico porque, por exemplo, somente o diretor de secretaria na CLT tem 10 ou 15 tarefas ali delineadas, entre elas a guarda do processo, a conferência de cargas. Isso perdeu a lógica dentro do processo. Hoje o diretor de secretaria é muito mais um gerente que distribui as caixas, distribui as tarefas, confere as tarefas. Então essas coisas precisam ser revogadas. Outras coisas é isso, é definir que nos desequilíbrios entre os atos de informática e os atos judiciais prevaleçam os atos judiciais, ainda que em sacrifício a determinado ato de informática. Rapidamente, o que o senhor vislumbra que pode ser automatizado e o que não pode num processo judicial?
Olha, eu acredito que no processo judicial todas as tarefas mecânicas, matemáticas e de registro e de prazo de controles podem ser feitos pelo sistema, né? Juntadas, marcação, controle de prazo, tudo isso pode ser feito pelo sistema é matemático. O que não pode ser feito pelo sistema efetivamente é produzir decisões. Isso não tem como, isso jamais haverá. O que eu vislumbro ainda, que eu vejo, que antevejo, que acho que é possível ainda, é a gente ter uma audiência totalmente gravada e criar uma espécie de banco de imagens e sons que os envolvidos no processo possam ter acesso mediante uma senha. Aí todo mundo envolvido diretamente no processo poderia ver a sua audiência, o juiz poderia rever a audiência, o tribunal, caso necessário, poderia rever a audiência, e nós teríamos uma grande melhora na tramitação, na rapidez da tramitação processual na unidade. Luiz Roveda, quais são os principais adversários do PJE hoje? Eu acho que nós temos que rever a questão da infraestrutura. A infraestrutura operacional, infelizmente a internet não é boa no Brasil. As próprias infraestruturas das unidades teriam que ser revistas em relação ao pessoal, porque agora passaram a existir alguns pontos nevrálgicos que precisam ser tratados, e algumas pequenas alterações legislativas. Mas a parte de infraestrutura é a mais importante. É mais importante, inclusive, do que trabalhar o convencimento, porque a partir do momento que nós tivermos uma infraestrutura adequada e um processo bom, não precisa convencer ninguém. Todos irão naturalmente acessar e até vão querer que o PJE venha até eles. Bom, o nosso tempo está quase no fim, mas eu queria deixar o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. O PJE, eu tive aquela sensação inicial, não foi boa. Com o tempo ele foi melhorando aos poucos. Eu acredito que tenha sido uma grande ideia. A própria unificação dos sistemas judiciários eletrônicos no país é uma boa ideia. Mas o PJE não está completo. Ele precisa de algumas alterações técnicas, algumas melhorias técnicas. Ele precisa agregar ferramentas mais fáceis e mais simples. Ele precisa de mudanças de usabilidade e nós precisamos de uma infraestrutura operacional do sistema e infraestrutura das unidades. Isso demanda um certo caminho. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência e muita determinação. Porque o caminho, me parece, que nós estamos passando pequenos degraus, até chegar a um ponto mais elevado. Se nos pedissem hoje para mim, o PJE, em relação ao que é, em relação ao que pode ser, eu acho que de 0 a 10 eu diria que está no nível 2. Tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa para melhorar. Mas ele, mesmo no nível 2, ainda é possível trabalhar com ele. Sem muito estresse, vamos falar assim. Muito bem, juiz Roveda, muito obrigado pela sua entrevista. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje conversamos sobre o processo judicial eletrônico com o juiz Luiz Carlos Roveda, titular da primeira vara do trabalho do Brasil a utilizar exclusivamente o PJE. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!